Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e neste vídeo sobre figuras importantes no campo da hipnose e psicoterapia, eu gostaria de vos apresentar alguém que é muito especial para mim, o Dr. António Capa Fontes Bonet. O Dr. Capa Fontes é um psicólogo, psicoterapeuta e investigador espanhol. Ele faz investigação no campo da hipnose e na psicoterapia, como integrar modelos de hipnose no contexto psicoterapêutico. Ele é professor catedrático na Universidade de Valência e também é o diretor clínico da Clínica de Valência. Ele e alguns dos seus colegas são responsáveis pelo desenvolvimento da área da hipnose em Espanha, chegando a criar uma associação ao qual muito me honra também pertencer, que é a Associação para o Avanço da Hipnose Experimental e Aplicada, AEE. Então, o Dr. António Capa Fontes começou o seu trabalho no campo da hipnose quando ele estudou ou começou-se a interessar em hipnose como uma forma ou como uma estratégia de mudança comportamental quando ele trabalhava ou quando ele estava a lidar com casos de obesidade. Isto foi algo que ele me contou há quase 10 anos atrás. Desde aí, o objetivo de investigação e de prática clínica do Dr. António Capa Fontes foi centrado em perspectivas sociocognitivas, nomeadamente num campo muito específico de hipnose, que é aquilo que se chama Waking Hypnosis. Portanto, na altura, aquilo que os nossos colegas espanhóis chamaram a hipnose despierta, ou depois o modelo específico de Valência, que é um modelo ativo ou alerta. Esta ideia do Waking Hypnosis veio de uma outra investigadora e uma outra terapeuta chamada Enya Ben-Nyai, que, segundo Ben-Nyai e Hilgard, pressupõem que a pessoa não necessita de estar num estado de relaxamento, nem necessita de fechar os seus olhos. Essa pessoa pode estar num estado de ativação, como a falar um com o outro assim de olhos abertos, ou até mesmo andar, correr ou fazer algum género de movimento que de alguma forma ative e possibilite uma expansão de consciência. Para todos aqueles que gostam de praticar desporto, por exemplo, em determinadas modalidades de grupo, se vocês focarem toda a vossa atenção naquilo que estão a fazer nos vossos movimentos, vocês podem constatar que alguns fenómenos podem ocorrer, como por exemplo a ideia de que a cada altura o movimento torna-se automático, quase como se saísse fora do vosso controle. Vocês nem têm que pensar, nem têm que fazer esforço para o estarem a fazer. A ideia de que vocês muitas das vezes podem perder a noção do tempo porque estão tão focados e tão concentrados na tarefa que o tempo parece que se dilata ou até se contrai mais. E sobretudo quando vocês estão numa situação de grupo e há pessoas e outros sons que vos rodeiam e mesmo alguém que vos passa à frente, muitas das vezes acontece que vocês nem sequer se dão conta que essas situações estão a acontecer. É uma questão de escolha. Nesse caso, vocês, de alguma forma, estão a passar por determinados fenómenos hipnóticos que são potenciados por este nível de foco e de ativação que vocês estão a ter nesse momento. E então aquilo que o Dr. Capa Fontes e os seus colegas fizeram foi agarrar nesses princípios
e adaptá-los para algo que possa ser um modelo de investigação e de aplicação clínica, possa ser utilizado em contexto de consultório. Portanto, juntamente com aquilo que eles chamam de auto-hipnose rápida e também movimento de mão ativo ou alerta, aquilo que é ensinado ao cliente, ao paciente a da altura, é a começar a fazer movimentos automáticos. No início, esses movimentos são completamente propositados, até que chega a um ponto em que a pessoa é sugerida que pode desviar a sua atenção e que estes movimentos simplesmente vão acontecendo automaticamente, sem que a pessoa possa ter grande controle sobre ele. E depois existe todo um conjunto de sugestões que ligam estes movimentos a uma maior expansão e uma maior atividade fisiológica, e que a partir daí são dadas as sugestões para a pessoa aceder ao estado de hipnose. Este tipo de modelos é muito interessante e muito valioso quando, por exemplo, nós estamos perante alguém que vem num estado de ansiedade ou de ativação de tal forma que relaxamento é algo extremamente difícil de ser conseguido. Já para não falar que muitas pessoas podem ter dificuldades ou podem não preferir fechar os seus olhos. E este tipo de intervenções implica que a pessoa esteja de olhos abertos, portanto não há qualquer esse problema. Juntamente com estes modelos, outro campo de investigação que o Dr. Capafontes e os seus colegas têm se dedicado muito é na avaliação das crenças que os pacientes e os próprios clínicos têm sobre hipnose. A dada altura, eles criaram um questionário, um instrumento devidamente validado, que é a escala, portanto, o nome é EVAC, portanto, é a escala de valência para a avaliação das atitudes e crenças face à hipnose. Essa escala, a EVAC, tem duas formas. Tem o questionário para o paciente, mas também tem um questionário para o clínico. Essa escala, ou melhor, esse questionário é uma série de questões que são divididas em subescalas que avaliam determinadas crenças sobre a hipnose. É algo que não demora muito tempo a preencher e que pode ser muito interessante, até mesmo no aspecto qualitativo, se a pessoa não quiser aplicá-la em termos de investigação, mas pode-nos dar uma ideia muito interessante sobre quais é que são as crenças que alguém tem face à hipnose. E a parte mais interessante desse instrumento é que não são apenas as crenças do cliente ou do paciente que nós podemos obter, mas também as próprias crenças que um terapeuta tem face à hipnose. Essa escala está traduzida em algumas línguas, como o espanhol, também há a tradução portuguesa, também eu julgo que há a tradução também para a língua inglesa, e portanto é uma escala muito interessante para ser utilizada. O Dr. Capafontes também é um investigador e um clínico premiado pela APA e membro também de algumas associações internacionais de hipnose. Para além dele ter contribuído para vários artigos de opinião e de investigação sobre crenças e modelos de Waking Hypnosis, da hipnose ativa, o Dr. Capafontes também foi responsável pela coautoria de um livro de 91 ou 92, se não me engano, editado pela APA, e de coautoria com outra figura
preponderante no campo da hipnose, que eu falei num vídeo anterior, o Dr. Arvind Kirsch, que, se eu não me engano, esse livro chama-se Clinical Hypnosis and Self-Regulation. É um livro que explora as perspectivas sociocognitivas de hipnose e que associa isso aos mecanismos de autorregulação. Portanto, hipnose como uma ferramenta de autocontrole e autorregulação. Atualmente, o Dr. Capafones ainda se dedica, lá está, à partilha das boas práticas de hipnose, à divulgação da investigação, de investigação científica e das aplicações clínicas e de psicoterapia com hipnose. Também é uma pessoa responsável por formação, portanto ele também dá formação na área da hipnose e também no modelo específico de valência. É uma pessoa, como eu disse, que ainda é um professor catedrático muito responsável e muito preponderante na comunidade valenciana e na comunidade espanhola no geral, uma pessoa muito respeitada, e o presidente, ainda o atual presidente da AEE, da Associação para o Avanço da Hipnose Experimental e Aplicada, ao qual eu depois vou deixar um link do site na descrição do vídeo, e eu convido-vos a todos a passarem por lá, até porque a definição de hipnose da AEE vai muito de encontro com aquilo que foi a definição que o Dr. Kirsch ajudou a criar para a Divisão 30 a dada altura, no início dos anos 2000. Isto é uma breve descrição. Eu poderia dizer se calhar muito mais acerca do Dr. Capafontes, mas eu termino o vídeo apenas a dizer que, mais do que uma figura importante no campo da hipnose e da psicoterapia, o Dr. Capafontes é uma pessoa excepcional, sempre disposta a ajudar para o desenvolvimento das boas práticas. É um bom amigo e é uma pessoa que eu estimo e tem um lugar muito especial para mim, porque foi de facto a primeira pessoa que me ensinou sobre hipnose, sobre as boas práticas, sobre a perspectiva sociocognitiva, e tenho muita honra em considerá-lo mais do que um colega, um amigo, e também tenho muita honra em poder pertencer à AEE e tentar também dar o meu contributo para isso. Despeço-me por hoje, agradeço-vos por terem visto este vídeo. Se gostaram, subscrevam, partilhem. Desejo-vos a todos uma boa semana. Protejam-se, fiquem bem e até uma próxima.